É um caso concreto, uma tia minha que perdeu o seu filho na travessia, nesse caso, para ir a Lampedusa. E o seu filho morreu numa das embarcações do mar, e até hoje a minha tia continua com a esperança de voltar a ver o seu filho. Até hoje não acredito que o seu filho morreu, e já foi falado há bastante tempo, já passou cerca de 5 anos, mas até hoje está com a esperança de voltar a encontrar o seu filho. E ela já está, psicologicamente não está pronta, porque com esse pensamento e não acreditou que eu tinha perdido, que o seu filho morreu. E isso são factos, mas e não são relatados, né? E ninguém sabe isso, só quem vive e que sabe essa realidade, sabe o quão custa. E de vez em quando falo com ela, e ela pergunta-me se eu não encontrei com o seu filho aqui na Europa. Certo. Porque ela tem certeza que o seu filho está alguns aqui na Europa. Só que não conseguiu dizer, não perdeu o número, não sabe o número. Exatamente. E é isso que ela sempre quando falo com... Porque eu, com a minha mãe, passei durante 2 anos, 6 meses sem falar com a minha mãe. A minha mãe acreditou mesmo. Porque durante esses 2 anos, 6 meses, nunca entrei em contato com a minha mãe. E toda a família acreditou que também já tinha morrido no mar ou no deserto, porque na altura era comum. Todas as famílias em África, por exemplo, na Guiné-Conakry, é muito raro ver uma família que não perdeu alguém no mar ou no deserto. É muito raro. E a minha mãe acreditou que já tinha morrido. E depois, quando cheguei aqui, e voltei a tentar entrar em contato com ela, e através dos amigos. E a primeira vez que eu falei com ela, o meu amigo pediu ao meu amigo para levar, e queria falar com a minha mãe. E quando ele disse à minha mãe que o seu filho quer falar contigo, a minha mãe disse, não, estou com os meus filhos. A resposta dela foi, estou com os meus filhos, já estou na escola. O que aconteceu na escola? Não, ele disse que não, eu estou o filho mais velho. Não faça essas piadas, porque ele já morreu. Toda a gente sabia que eu já tinha morrido. E ele disse que não, ele está vivo, está na Europa. Minha mãe não. E passou o telemóvel, e quando disse nene, na minha língua materna, nene quer dizer mãe, e ela disse que não, tem mesmo que ver a minha cara para ter a certeza que sou eu. E graças a Deus, na altura, com a tecnologia, com a internet e tudo, fiz uma videochamada e consegui falar com ela. E ela, nesse dia, não consegui falar com ela. Ela disse-me, a única palavra que ela disse-me, que não vou te perdoar. Não vou te perdoar. Eu fiquei, começamos tudo os dois a chorar, e eu chorei bastante, ela também chorou e tudo. Nesse dia não consegui falar com ela. No dia seguinte voltei a ligar e comecei a falar com ela. O que ela me disse? Ela disse, eu não sei o quão foi difícil para ela acreditar que já tinha morrido, que a culpa também é dela, porque se ela não tinha dito que nós teríamos de voltar para a Guiné-Conakry, eu não teria feito aquela decisão. Ela falhou, ela não conseguiu cumprir, assumir o compromisso do meu pai, ela errou, ela falhou. Eu passei essa noção na cabeça dela, e culpa foi... Ela foi há 2 anos a achar que tu tinhas morrido por uma decisão que ela tinha tomado. Que ela tinha tomado, e ela disse que por isso não vai me perdoar. Porque eu magoei ela. Ela ficou 2 anos a sentir-se culpada por causa... Exatamente, e foi muito difícil eu reconciliar-me com ela. Eu continuava a falar com ela. Ela disse, vou falar contigo quando tu quiser, mas eu não vou te perdoar. Acho que aquilo que me ajudou a reconciliar-me com ela foi um dia, numa das formações na Academia de Líderes Ubuntu, quando fiz a primeira formação, e gravei um vídeo num momento assim pequeno, curto. Um amigo meu gravou esse vídeo a partilhar o meu sonho, né? E num dos seminários temos uma atividade que é o meu sonho, e partilhar um sonho. Cada os participantes convida os participantes para partilhar o seu sonho. Eu partilho o meu sonho, a dizer, ok, eu quero continuar o meu estudo, um dia ser o presidente do meu país, ajudar e melhorar a situação do país. Esse meu amigo publicou esse vídeo, e depois os meus amigos de lá e mostraram isto no Facebook, mostraram isso à minha mãe e explicaram aquilo que estava a dizer. E foi na altura que ela teve consciência o porquê daquela minha decisão, de porquê eu ter dito
saído sem dizer nada a ela. E ela, depois quando falei com ela, ela disse: agora sim, e vamos reconciliar de verdade. E porque já percebi o porquê que tinha feito isso. Não fizesse isso só para me magoar, fizesse isso porque tu tinha um propósito por trás. Eu não poderia também te dar isso, te permitir isso, por isso, sim. E agora, ela continua na Guiné-Conakry? Ela ainda continua na Guiné-Conakry, mas não está a viver no mesmo sítio onde nós estávamos, porque está a viver numa cidade, nesse momento, mais calma. E pronto, e ela... Os seus irmãos também? Estão lá, estão a estudar, estão junto com ela, e sim. E... O Solomon, quando ele ligou à mãe, quando ele ligou à mãe, a mãe desmaiou. É isso. Ele achava que ligou e depois alguém lhe diz: a tua mãe desmaiou, não é? Uma coisa Sim, assim. porque o desastre de Lampedusa teve um impacto gigante na Eritreia, porque toda a gente era da Eritreia. E então, obviamente, porque é que o filho dela havia-se ter safado quando morreram 368 pessoas, ou 66, está em disputa, é os números que dão. E então, obviamente, ela assumiu que o Solomon também estava morto. E quando ele ligou, ela atendeu e ele... Não tinha sido tanto tempo assim também, não eram 2 anos e meio. Ela desmaiou. Então ele depois teve que estar sempre a ligar até alguém chegar ao pé da mãe, acordar a mãe e ele voltar a ligar e ela já estar outra vez acordada, não é? Porque toda a gente estava a falar daquele desastre horrível, não é? E ela assumiu que o filho tinha... E o próprio Solomon demorou muito tempo a ligar por causa da culpa de sobrevivente, não é? Que é uma coisa que as pessoas às vezes não falam, mas que tu não percebes muito bem porque é que tu sobreviveste quando morreram 360 pessoas ou 370. E então ele sabia que ia ser o portador de notícias horríveis para aquela comunidade e adiou muito tempo a comunicar aos pais que estava vivo, à mãe, porque obviamente a mãe ia dizer... Ou seja, ele estar vivo significava que ele sabia que muita gente estava morta. E então ele teria que lidar com perguntas de todas as outras mães e pais, de todas as outras pessoas que morreram porque ele esteve com elas no barco. Claro que ele não conheceu toda a gente, a viagem não dá para tu conheceres a história de vida de toda a gente, mas ele sabia que aquelas pessoas todas tinham morrido. Então, quando ele dissesse à mãe, quando ele se tornasse vivo, ele ia ser bombardeado com... Ele teria de ser o porta-voz de dizer aos pais, como os médicos dizem, quando, não é? Ou a polícia, ia ter que ser ele a telefonar aos pais, porque ele era a única pessoa daquela comunidade que estava vivo. E ele adiou muito essa notícia, não é? É muito complicado. Sim, há casos também que aconteceram que pessoas que ainda não tiveram a coragem de verbalizar para os pais a dizer que o seu filho morreu e que já morreram. E tenho conhecimento de um caso de uma pessoa também que passou por isso e morreu uma pessoa, mas até hoje a mãe não sabe. Ele não está... Também está a andar, nesse momento, está a ter consultas, psicologia, quer saber exatamente de que forma é que pode contar isso à mãe do seu amigo. Como é que ele ia contar isso à mãe do seu amigo que morreu o seu filho, porque ainda a mãe acredita que o seu filho está vivo, mas ele próprio sabe disso, mas ele disse que eu não tenho coragem de dizer isso à mãe do meu amigo que o seu filho morreu. De vez em quando falo com a mãe do seu amigo, mas não fala. Cada vez que a mãe do seu amigo toca nesse assunto, ele tenta desviar, porque ele não se sente pronto. Ele diz que não estou pronto para dizer isso à sua mãe, que eu não tenho essa coragem. Eu não tenho. Eu preciso de ajuda, que alguém me ajude e a perceber de que forma é que eu posso contar isso à sua mãe. Ele tem uma arma que vai disparar, não é? Assim que disser essa informação, ele sabe o que é que vai causar. É por isso que ele tem medo. É muito duro e lá está, acaba por acontecer também ao Solomon no livro, em algumas alturas em que ele se vai cruzando também com o irmão da mãe de acho que se chama Mankan é um menino, sim, de 5 anos. Que acaba por morrer e ele acaba por se encontrar com o tio desse menino, por exemplo. Sim, o Mankan morre no desastre. Sim. Ele não consegue salvá-lo porque a lua, não é uma noite sem lua e não se vê nada no mar. Exatamente. Ele só ouve os gritos do miúdo, sim. Ele sabe que é o miúdo, ele ficou com o miúdo porque a mãe tinha muito medo do mar e tomou comprimidos, sim. E foi dormir.
e o miúdo morre, não sai, escorrega-lhe dos braços enquanto ele próprio tenta salvar, não é? Mas não consegue ter as duas coisas. E pronto, e o miúdo morre assim. E acaba por ser a família do miúdo que o ajuda a chegar à Itália e depois à Suécia. Porque perceberam perfeitamente que, obviamente, ele não quis com o miúdo, não é? Só não conseguiu salvar.